A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu estava aqui agora meditando, na palavra de Deus e de repente comecei a pensar em algo. Existem duas palavras, como toda a Bíblia é importante, existem duas palavras também importantes. Uma é: guarda bem o que tens, para que ninguém tome ou tire a sua coroa. E a outra é: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meus irmãos, são duas palavras deveras importantes mesmo, né? Porque tem muita gente que depois de viver para Deus por muitos e muitos anos, às vezes pertinho da hora de ganhar aquele prêmio, de receber aquela coroa que nós estamos para receber, na hora de receber o novo nome, que só quem recebe vai conhecer, perde. Olha, irmãos, é coisa, sabe, quando a gente lembra de alguma coisa acontecida ou contada, né? Olha, eu conheço uma senhora, né? A minha primeira sogra. Ela aceitou a Jesus em 1900 e... Eu não sei bem quando, sabe? Mas foi assim, 1930, mais ou menos 1930. Então, eu não vou falar o nome. Eu não vou falar o nome de quem a ganhou para Jesus. Mas ela foi ganha para Jesus por um dos pioneiros do Evangelho no estado do Rio de Janeiro. Tem gente que já clareou, já sabe quem é. Mas eu não vou dizer não. Porque é triste, sabe? Isso aí é triste mesmo, né? Então, esse irmão, esse servo de Deus, ele saía montado numa mulinha ou uma jumentinha, pregando o Evangelho. Mas pregava o Evangelho em todo lugar que passava. E foi ganhando almas, ganhando almas, ganhando almas. É claro que isso não é do meu tempo, né? Mas, quando eu fui conhecê-lo, depois de 1900, eu conheci esse irmão depois de 1961 é que eu fui conhecê-lo, né? Eu fui conhecer a história dele, inclusive, né? Mas olha, certa vez, a gente passando, alguém disse assim: tá vendo aquele mendigo que está ali? Mendigo. Um mendigo, irmãos, é o irmão, pastor fulano de tal, assim, assim. O ganhador de todas as almas nesse estado aqui, nessa região aqui. Então ganhou, mas eu não vou dizer centenas, milhares de almas. Apacentou com carinho, com precisão, irmãos, com santidade, aquelas almas todas. Mas depois de algum tempo, ele, levado pela ganância do dinheiro, ele deixou a Jesus. E nós tínhamos um pastor também pioneiro, que era filho dele na fé, né? Filho dele na fé. Diga de passagem que esse outro pioneiro era meu pai na fé, né? Então, ele orava todos os dias pelo pastor que foi o pai na fé. Pai dele na fé. Mas não adiantou, meus irmãos. O homem, ele até ia na igreja quando diziam: irmão fulano, o senhor não quer voltar para Jesus? Ele falou: não vou voltar. Ele sabia, ele dizia: eu estou perdido. E não teve jeito, irmãos. Esse grande pioneiro do Evangelho, grande servo de Deus, morreu sem Deus, sem paz e sem salvação. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado.
a ciência se multiplica, né? A iniquidade se multiplica junto com a ciência. A ciência não é maligna, não, mas a iniquidade é maligna. E ela leva muitos a perderem a sua coroa. Muitos a parar naquela caminhada de ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, humildemente, porque está escrito também na palavra de Deus, quem está em pé se cuida para que não caia. Eu não vou querer estar aconselhando a vocês e depois cair. Não, então eu humildemente falo, meus irmãos, vamos permanecer naquela palavra que nos salvou. Temos que permanecer na palavra que nos salvou, porque assim chegaremos ao lar celestial. Assim, quando tocar a última trombeta, meus irmãos, sabe como é que ela vai ser tocada? Vocês já viram quando os boiadeiros, os bois estão espalhados pelo pasto, pelas terras assim, aí um berrante toca e todos os bois se ajuntam para próximo onde está o seu vaqueiro ou os seus vaqueiros com o berrante. A última trombeta, né? Quando tocar a última trombeta, nós, assim como os boizinhos, iremos juntar todos e subir para estarmos com Jesus. Vamos ficar firmes com Ele. Vamos firmar na sua palavra, para que ninguém tome a nossa coroa e para que possamos ser fiéis até a morte. Fiel é isso, ó, pá. Isso aqui é fiel, ó. Agora isso aqui, ó, não é fiel não. Isso aqui não é fiel. Vai em direção, mas não acerta. Vamos ser fiéis até a morte para que possamos receber a nossa coroa naquele dia. E aquele novo nome. Eu me chamo Valdeci, pastor Valdeci. Que nome que eu vou receber? Eu creio que seja um nome terminado em El. Creio, né? Isso aqui é coisa minha. El porque é o nome dos anjos, né? De todos os anjos. Então, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ser fiéis até a morte para que alcancemos a coroa da vida. E sermos fiéis até o fim para que guardarmos bem o que temos. Desculpa, tá? Para que ninguém tome a nossa coroa.